Aleluia. Marcos 16, a partir do verso 1. Nós vamos ler esse capítulo, ele é bem pequenininho, mas é algo tremendo que Deus tem para nós essa noite. Amém? Amém para todo mundo? Pode começar? Marcos 16, verso 1 diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que a pedra já estava revolvida, e ela era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele lhes disse: Não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali então o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Verso 9: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinham sido vistos por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 daqueles que iam no caminho para o campo. E indo eles anunciaram aos outros, mas estes ainda não creram. Finalmente apareceu aos 12, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer está condenado. E estes sinais seguirão aos que creem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Glória a Deus. Você crê que ele ressuscitou? Aleluia, glória a Deus. O início do texto diz assim: E passando o sábado. Logo após o pôr do sol do sábado, ou seja, terminado a guarda do sábado, encerrado o Shabat, a Bíblia diz que Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, elas foram até o mercado comprar especiarias com a intenção de ungir o corpo de Jesus. Jesus morreu numa sexta-feira, por volta das 3 horas da tarde, a sexta, por volta das 3 horas da tarde. O sábado começava no pôr do sol da sexta-feira, ou seja, faltava apenas 2 ou 3 horas no máximo para começar a guarda do sábado. Por isso não houve tempo necessário para se fazer o enterro de Jesus, porque não podia, Jesus morreu na sexta-feira e ele teria que ser logo enterrado, porque a guarda do sábado não permitia trabalho algum. Então, ficaram poucas horas, coisa de 3 horas, para que Jesus fosse enterrado. Então, passado o sábado, ou seja, quando o sábado terminou, ou seja, às 18 horas do sábado, acabou a guarda do sábado, as mulheres iniciou-se o domingo na cultura do judeu,
iniciou-se o domingo, as mulheres foram ao mercado comprar essas especiarias. Isso mais como um ato de devoção, de amor e de luto, né? Porque antes não houve tempo necessário, então elas queriam fazer, estavam com essa atitude a fim de ungir o corpo de Jesus como um ato de devoção, como um ato de amor. Uma atitude que nós diríamos louvável, né? Uma atitude respeitosa por parte daquelas mulheres. Mas veja bem, isso também mostra que, mesmo Jesus tendo prometido ressuscitar ao terceiro dia, não havia por parte daquelas mulheres expectativa alguma a respeito da ressurreição. Elas foram ao mercado, esperaram iniciar o domingo, né, que era o dia normal, considerado o dia de trabalho normal para o judeu. Ou seja, foram lá após as 18, compraram, gastaram o dinheiro, compraram as especiarias, e elas acreditavam que iriam chegar lá e encontrar o corpo de Jesus para que pudessem ungí-lo. Não havia entre elas expectativa a respeito de ressurreição, mesmo Jesus tendo falado que o ia fazer. A maior preocupação delas era saber, como elas iam no caminho conversando, era saber quem ia rolar aquela enorme pedra. A Bíblia diz que era uma grande pedra, que fechava a porta da entrada do sepulcro. Essa pedra ela era feita em forma de disco. Então ela era facilmente, quando você ia fechar o sepulcro, ela entrava facilmente, ela era rolada facilmente para a porta do sepulcro. O problema é que ela entrava numa trilha escavada na rocha, e depois que ela entrava ali, que ela sentava no lugar dela, meu amigo, para você rolar aquilo para fora, para você tirar aquilo, o mínimo que fosse, querido, era algo muito, muito trabalhoso e exigia muita, muita força. Para entrar era fácil, mas para retirar era algo muito difícil. Por isso a preocupação delas. Você se lembra também que quando Jesus morreu, que estava para ser sepultado, um discípulo dele, chamado José de Arimateia. Arimateia era uma cidade distante cerca de 30 quilômetros de Jerusalém. A Bíblia diz que esse homem era um juiz, era um homem correto, era um homem justo, um homem eminente, ou seja, fazia as coisas direito. A Bíblia diz que ele arriscou toda a sua reputação, juntamente com Nicodemos. Ele era uma das pessoas, um daqueles que integravam o sinédrio. Eles foram lá e pediram o corpo de Jesus para que pudessem colocá-lo ali naquele local. Arriscaram toda a sua reputação, todo o seu prestígio para pedir o corpo de Jesus para poder enterrá-lo lá. Então as mulheres sabiam onde Jesus estava enterrado. Então Jesus foi colocado num sepulcro novo, né, da família de José de Arimateia, nunca havia sido usado antes. Então quando as mulheres chegaram lá, a primeira coisa que elas perceberam foi que a pedra havia sido removida. Algumas versões dizem que um anjo estava sentado sobre a pedra. A versão que nós lemos diz que o anjo estava lá dentro. Mas a preocupação inicial que elas tinham foi embora. A pedra havia sido removida. Então dizem que elas entraram adentro do sepulcro e o que elas imaginavam encontrar lá, elas não encontraram, que era o corpo de Jesus. Mas elas viram um anjo que falou com elas: olha, vocês procuram Jesus Nazareno, mas ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aleluia, querido. Jesus cumpriu a sua promessa, conforme ele havia dito. Ainda que elas não tivessem prestado atenção, Jesus ressuscitou. E essa, querida, é uma garantia, porque nós também podemos confiar nele, porque ele cumpriu aquilo que disse, e ele cumprirá tudo aquilo que ele disse a meu e a seu respeito. Amém? Jesus, a ressurreição de Jesus, ela é a chave da nossa fé cristã. Domingo nós lemos aquele texto lá em 1 Coríntios que fala: porque houve a ressurreição, há então para nós perdão de pecados, há esperança de nós também ressuscitarmos um dia, porque Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia. Cristo é a chave da nossa fé, né? A garantia que nós temos que um dia nós vamos ressuscitar também. A ressurreição de Jesus nos garante que um dia nós nos encontraremos novamente com Ele. A morte não é o fim, né? Existe um futuro garantido ao lado de Cristo para todos aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador das suas vidas. A ressurreição, querido, é algo que nós, inclusive, estamos estudando na EBD. A ressurreição não é algo exclusivo dos crentes, querido.
A ressurreição vai ser para todos. Só que diz que uns vão ressuscitar, né, para a vida eterna, para a glória, e uns vão ressuscitar para o sofrimento eterno. Mas todos vão de ressuscitar, querido, porque Cristo é a garantia. Cristo como a primícia da ressurreição. Cristo sendo a primícia, Ele é a garantia que todos nós vamos ressuscitar um dia. A Bíblia diz que aquelas mulheres ficaram muito assustadas, apavoradas, aterrorizadas, com medo. E sempre que nós lemos na Bíblia, querido, sempre um encontro celestial, um encontro sobrenatural, ele é uma mistura de sentimentos, não é assim? Zacarias, por exemplo, ficou mudo. Isaías achou que ia morrer, Isaías falou, ai de mim, estou perdido. Né? E assim vários outros. Maria, quando teve um encontro com um anjo, no anúncio de que ela seria a mãe de Jesus, a Bíblia diz que ela ficou tremendamente abalada, assustada. Imagina pela situação que ela se encontrava, uma mulher, né, solteira, virgem, e estando grávida. Então o encontro sobrenatural, ele é uma mistura de sentimentos, querido. Então a Bíblia diz que aquelas mulheres ficaram apavoradas, assustadas, mas o anjo disse para elas, ei, vocês não precisam temer, porque Jesus ressuscitou, e eu preciso que vocês façam algo. Então o anjo pergunta a elas, como alguém que pergunta uma criança se quer um doce, ele fala assim, vocês querem ver Jesus? Corram para a Galileia, anunciem, falem para os outros que Ele está vivo, e que Ele vai encontrar vocês na Galileia. Aleluia, querido. Qual foi a atitude daquelas mulheres? Imediatamente elas saíram correndo, partiram para encontrar os discípulos, foram contar a novidade, né? Foram a fim para querer encontrar com Jesus onde Ele havia prometido, foi na Galileia. Foi lá que Jesus convocou a maioria dos seus discípulos para serem pescadores de homens, para trabalharem com Ele. Então, depois da ressurreição, a Bíblia diz que Jesus começa a aparecer para várias pessoas. Maria Madalena, no episódio do sepulcro, depois, como nós lemos, 2 discípulos no caminho de Emaús, apareceu para Cefas, que é Pedro. O próprio anjo disse, olha, fale para os discípulos e fale também para Pedro. Jesus tinha uma preocupação toda especial com Pedro, porque Pedro se sentia inferiorizado, arrasado pelo fato dele ter negado Jesus, quando ele foi questionado. Então o anjo fala, olha, fala para os discípulos, e Jesus apareceu para Pedro depois, um carinho todo especial com ele, mostrou uma preocupação individual com Pedro. Pedro de fato se arrependeu e Jesus o perdoou, amém? Né? E apareceu aos 12 discípulos um susto enorme, lembra do episódio? Eles estavam reunidos, disse que as portas estavam trancadas, e ele apareceu no meio deles e falou, paz seja convosco. Querido, deve ter sido uma correria, um susto tremendo. E Jesus teve que falar de novo, paz seja convosco, sou eu. Porque os relatos que chegavam, querido, a Bíblia é clara em dizer que eles não criam. E Jesus chamou a atenção deles, pelo fato deles não terem acreditado, quando outras pessoas que o tinham visto, contaram para ele. E depois, no segundo episódio, Jesus novamente apareceu aos 12 discípulos, dessa vez Tomé estava junto, e ele falou assim, olha Tomé, vê as minhas marcas, vê que de fato eu ressuscitei. Então o Senhor Jesus pede algo que eu quero compartilhar com você essa noite a respeito da pregação do Evangelho. Jesus pede que nós sejamos suas testemunhas. Ele disse assim, ei, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus pede que nós contemos ao mundo, querido, que todo aquele que aceitar Jesus, querido, e crer que Ele ressuscitou, terá os seus pecados perdoados. Terá salvação através dele. Essa é a tarefa nossa, essa não foi uma tarefa exclusiva para os discípulos daquela época. Essa é uma tarefa que Cristo também conta que nós façamos hoje também. Esse mandamento não é mais exclusividade de apenas 12, mas é a exclusividade da igreja hoje neste mundo. Amém? Cristo nos chama para sermos as suas testemunhas. E o que é uma testemunha, pastor? Testemunha é alguém que viu algo e que pode relatar aquilo que aconteceu. Os discípulos foram chamados para relatar a respeito da ressurreição de Jesus, daquilo que eles estavam vendo. Aí você pode estar perguntando assim, pastor, eu não vi Jesus ressuscitado, como é que eu vou testemunhar isso? Querido, entenda uma coisa, nós precisamos testemunhar ao mundo aquilo que nós estamos vendo, a transformação que aconteceu na nossa vida.
aquilo que nós éramos e aquilo que nós somos hoje. É isso que nós precisamos testemunhar a respeito daquilo que Jesus Cristo, que ressuscitou e reina, fez e faz em nossas vidas até hoje. Sermos testemunha de como nós andávamos antes e como quando estamos andando agora, depois que nós conhecemos a Cristo. Todo aquele nosso passado ruim, obscuro, sem graça, querido, tudo isso ficou para trás, sem importância para nós, porque a Bíblia diz que nós fomos feitos novas criaturas. Nós conquistamos uma razão para viver, querido. Deixa eu falar algo para você, não é o dinheiro, é Cristo. A razão do crente, querido, a razão da igreja neste mundo, querido, é testemunhar a respeito de Jesus. O ide de Jesus, e é isso que Ele espera, é isso que Ele conta conosco. O bem mais precioso que um homem pode conseguir na vida, querido, nós já temos, é a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Nós já conquistamos esse tesouro, querido. Hoje, quando nós oramos, nós não buscamos um Deus distante lá no céu, mas nós falamos com um Deus presente que habita dentro de nós. Amém? O mais importante, querido, nós já temos. Se o mundo anda em guerra, se o mundo anda preocupado, se o mundo anda em paz, querido, nós andamos em paz porque Cristo já habita em nós. E é isso que nós precisamos testemunhar, todo esse cuidado especial que nós temos de Deus para conosco, seus livramentos, seu agir, seus milagres em nossas vidas. Testemunhar tudo o que Cristo tem feito em nós. Algumas pessoas pensam que testemunhar de Jesus significa abandonar a casa, a família, os amigos e ir talvez para um lugar muito distante. Glória a Deus, querido, pela vida dos nossos missionários que estão espalhados por esse país, por esse mundo, pregando o amor de Jesus, a graça e a salvação. Glória a Deus pelos nossos apóstolos que estão por aí espalhados, inaugurando novas obras, novas igrejas, novos pontos de pregação. Glória a Deus pela vida dessas pessoas, né? Glória a Deus por todos aqueles que largaram tudo por amor ao Evangelho. Mas deixa eu falar algo para você, querido, nós podemos ser testemunha onde nós estamos agora. Na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa vida em geral, querido. Onde nós moramos, na nossa vizinhança. Nós precisamos fazer a diferença nesse lugar. Sermos de fato testemunhas de Cristo. Nem todos nós, querido, fomos chamados para ser pregadores, pastores, apóstolos, mestres, né? Nem todos terão a oportunidade, por exemplo, de pegar o microfone e pregar e anunciar o amor de Jesus. Mas todos nós, queridos, sem exceção, fomos chamados para sermos testemunhas de Cristo. Contarmos aquilo que Ele anda fazendo nas nossas vidas. E deixa eu falar algo para você, querido, entenda, a melhor maneira que a maioria das pessoas encontrar de fazer isso, querido, de testemunhar de Cristo, é a respeito do seu testemunho pessoal. Por aquilo que você anda fazendo, a maneira como você anda vivendo. De cada 100 pessoas que você encontrar na vida, querido, apenas uma vai parar para ouvir você falar de Jesus para ela. As outras 99 pessoas, querido, vão estar te observando. Como você vive, você que fala que é um crente, que é um servo de Jesus. Então, o nosso testemunho, querido, ele é muito importante, ele fala muito. Ou ele fala de maneira positiva, ou ele fala de maneira negativa. Mas saiba, querido, que as pessoas estão te olhando e te vigiando 24 horas por dia, você é observado. É por isso, querido, que muitas vezes nós desprendemos tempo e nós desprendemos palavra, e nós falamos e nós mostramos a maneira como Cristo quer que nós vivamos, a maneira como Ele quer que nós andemos, procedemos, as coisas que nós devemos falar, querido, porque nós sabemos que as pessoas estão observando a igreja. Nós estudamos 5 quinta-feira a respeito do livro de Provérbios, querido, tiramos lições preciosas, querido, da Bíblia nos ensinando em vários aspectos, em várias situações, da maneira como temos que nos comportar. Para que tudo isso, pastor? Para que você seja uma testemunha de Cristo, que através da sua vida, das suas ações, das coisas que você faz, você possa testemunhar Cristo para as outras pessoas. Querido, quando o mundo anda desesperado, quando acontece algo lá, querido, quando eles precisam de uma ajuda, quando a coisa fica feia para o lado delas, para onde é que elas vão correr? Quando bate, né, a porta, o desemprego, a morte, né, a falta de esperança, uma enfermidade, o que é que elas vão fazer?
Elas vão correr exatamente para junto daquelas que eles observam que temem a Deus, né? Aquelas que vão à igreja, aquelas que possuem uma pessoa que possui uma postura diferente, porque eles logo imaginam assim: ei, rapaz, esse homem ou essa mulher é de Deus, eles vão na igreja, Deus deve ouvir a oração desse povo. Não é assim? Eles mesmo não buscam a Deus, eles falam: olha, ore por, você vai na igreja, ore por mim, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Glória a Deus, querido, quando isso acontece, porque nós estamos mostrando ao mundo que nós somos diferentes, que de fato somos testemunhas de Cristo. E essas pessoas pedem para que nós possamos interceder por elas. É por isso que nós precisamos ter a vida em ordem, exalar o bom perfume de Cristo, porque essas coisas, querida, a maneira como vivemos, essas coisas vão atrair as pessoas até nós, e nós vamos ter a oportunidade então de falar de Jesus para elas. Por isso é necessário ter a vida em ordem, ter a casa em ordem. Querido, se você observa você está passando uma rua e você observa uma casa feia. Você observa uma casa feia, uma casa mal cuidada. E quando você começa a observar aquela casa, você vê, por exemplo, que o jardim dela está mal cuidado, está todo estranho, as plantas estão morrendo, não tem cuidado algum. Você começa a observar os muros daquela casa, os muros estão feios. Você começa a observar a calçada não tem beleza alguma, está cheio de buraco, está cheio de planta. O que você vai pensar a respeito dessa casa? Nossa, que lugar feio, que lugar maltratado, não é assim? Qual tipo de comentário as pessoas vão fazer a respeito de uma casa assim? Se elas chegarem a observar essa casa, com certeza será comentários ruins. Nossa, esse pessoal que mora aí é muito desleixado. O pessoal que mora aí, Deus me livre. A pessoa não vai ter interesse algum. Você teria interesse de conhecer uma casa desse tipo? De entrar numa casa dessa e ver como é que são as coisas lá dentro? Tenho certeza que não. Agora, se você está passando pela rua e você encontra uma casa bonita, uma casa vistosa, como essa, por exemplo. Essa foto foi tirada lá no Aribiri. É uma das mais ruinzinhas que tem lá. Eu peguei uma simples, lá no meu bairro. Mas se você encontra uma casa dessa, eu tenho certeza que você vai parar, querido, e começar a observar e admirar uma residência assim, sim ou não? Nossa, que jardim bem cuidado, que cor bonita, que janelas bem limpas, né? Que calçada toda certinha, né? Não tem nenhum buraquinho, né? Uma entrada bonita, né? Uma garagem boa. Isso é algo que chama atenção, sim ou não? Qual tipo de comentário as pessoas vão fazer a respeito de um imóvel assim? Puxa, eu gostaria de conhecer uma casa dessa por dentro. Que imóvel lindo, que imóvel bem cuidado. Mas saiba, querido, que essa ilustração mostra exatamente aquilo que eu estou querendo dizer para você. As nossas vidas, querido, precisam ser como uma casa em ordem, uma casa organizada, uma casa bem cuidada, uma casa que chame a atenção das pessoas, para que as pessoas tenham a curiosidade de chegar até nós. Se a sua vida, querido, anda toda desleixada, se a calçada anda quebrada, faltando piso, da pior maneira possível, querido, muito provavelmente, querido, você não vai chamar nenhuma para a sua vida, muito menos para você testemunhar a respeito de Jesus. Precisamos ter a casa em ordem, querido, precisamos ter a nossa vida toda certinha, para que nós possamos atrair as pessoas até nós, e as pessoas serão atraídas até Jesus Cristo, pela nossa maneira de ser, pela nossa maneira de se comportar. Porque na maioria delas, querido, 99% não vão parar para nos ouvir, até que elas sejam de alguma maneira atraídas até nós. Quando você vai pescar, você leva lá uma vara com um anzol, você precisa de isca, sim ou não? Você consegue pegar o peixe só com o anzol lá? Você fica lá, já com a isca é difícil, né? Você fica um tempão lá e às vezes não dá nada. É isso que nós precisamos fazer, porque muitas vezes nós estamos pensando em testemunhar e vir aqui na frente pregar. Nós pensamos em testemunhar porque nós temos que ir lá no sertão pregar. Nós precisamos testemunhar porque temos que abrir igrejas. Ei, querido, nós temos que testemunhar, nós temos que ser como boas iscas, atrair as pessoas a Jesus Cristo através de nosso testemunho, de nosso comportamento. Da maneira como vivemos,
da maneira como falamos, da maneira como nos vestimos, da maneira como nos comportamos no trabalho, na escola, em casa. Os nossos vizinhos, queridos, estão a todo momento nos observando, pode ter certeza. Você acha que você nunca participou de Big Brother, a Fazenda, que esse trem que fica só 24 horas vigiado? Ei, engano seu, querido. Você é vigiado o tempo todo. E é preciso, querido, que nós demos bom testemunho para que nós possamos atrair as pessoas até Jesus. Ei, qual é a diferença que tem em você? Eu vejo que você é um rapaz diferente. Eu vejo que você é uma moça diferente. O escritório aqui está uma bagunça, está todo mundo nervoso, você está andando em paz, está andando sossegado, está tranquilo. O que está acontecendo? Ah, eu tenho um Deus. A minha paz não depende do mundo, das coisas que eu estou vendo. A minha paz é aqui de dentro. É Jesus morando em mim. Ei, você tem uma alegria diferente, rapaz, está essa bagunça toda. Ei, a minha alegria é servir a Cristo. A minha alegria vem aqui de dentro, não é das coisas do mundo. A minha alegria é interna, é Jesus morando em mim. Querido, isso faz toda a diferença na vida das outras pessoas. Nossa vida, querido, tem que ser uma facilitadora para falarmos do amor, da graça e da salvação de Jesus para as pessoas. As pessoas têm que, de fato, enxergar Jesus Cristo ressuscitado em nós. Uma vida transformada pelo poder do Evangelho. É isso que nós precisamos ser. Precisamos testemunhar Cristo através da conduta pessoal, para que possamos atrair as pessoas a Ele. Como nós vamos chegar para as pessoas e dizer que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus muda, que Jesus dá uma nova vida, que Jesus faz acontecer e que Jesus é o melhor e que Jesus é a melhor solução, se nós mesmos não passamos por toda essa transformação? Como você vai oferecer um produto que você mesmo não faz usufruto dele? Reflita, querido, veja as coisas que nós precisamos colocar em ordem, querido. Jesus disse certa vez assim: ei, vocês precisam ser meus discípulos como sal da terra e luz do mundo. O sal da terra, querido, o sal é para dar sabor. Uma comida com sal é bom ou é ruim? É ótimo. Café sem açúcar é terrível, tá? Mas eu comer uma comida com sal é uma beleza. E uma luz? É melhor você estar num ambiente como esse, todo clarinho, legal, iluminado, ou você está num breu, numa escuridão total? É luz, querido. É isso que Jesus quer dizer para nós. Façam a diferença no ambiente onde vocês estiverem. Mateus 5,16, Jesus diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Através de nós, querido, da maneira como vivemos, querido, nós vamos estar glorificando a Deus. É como sermos boas iscas, querido, para pegarmos as pessoas, atraí-las até Cristo. A isca representa para o peixe, querido, tudo aquilo que satisfaz ele, toda a necessidade dele, ele enxerga naquela isca. É isso que nós precisamos ser, como boas iscas. As pessoas precisam enxergar em nós Jesus Cristo, aquele que pode satisfazer todas as necessidades que eles têm. É isso que nós precisamos ter. Jesus é a solução dos problemas. Jesus é o caminho que as pessoas precisam para chegar até Deus. E elas precisam saber disso. E Deus conta conosco para que possamos fazer essa obra. Aleluia. Ainda que você não pegue o microfone, querido, mas com a sua vida, eu e você podemos testemunhar de Jesus a elas. Muitas vezes, como cristãos, querido, para sermos boas testemunhas, nós vamos ter que evitar muitas coisas. Mas saiba, querido, que quando você evita algo que vai escandalizar o Evangelho, Deus se alegra de você. Deus alegra com suas atitudes. Deus fica feliz quando as pessoas enxergam Jesus Cristo em nós. E da mesma forma, querido, o contrário também é válido. Porque Deus não deve ficar nada feliz quando a gente mancha a reputação do reino dele. Qual será o testemunho? O que será que Deus está falando de nós? Como será que Deus se lembra de nós? Né? Quando Paulo na sua primeira viagem missionária, fazendo aquele discurso, ele falou assim, falando a respeito de Davi, Paulo disse que Deus deu testemunho a respeito de Davi. Achei Davi um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Qual será o testemunho que Deus tem falado de nós? Esse faz a minha vontade, esse não. Esse aqui está precisando consertar, é só mais ou menos. Esse aqui é cara de pau, fala que faz, não faz nada.
será a atitude? Qual será o testemunho de Deus a respeito das nossas vidas? Boas testemunhas ou más testemunhas do reino de Deus? A Bíblia diz em Romanos 8,19, querido, que a criação, o mundo, espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. O mundo anda ansioso, querido, o mundo anda desesperado, e Deus quer realizar algo através da minha vida e da sua vida, para que possamos atender a expectativa do mundo. E qual é essa coisa que nós temos que fazer? Levar Jesus Cristo para elas. Ainda que não seja com palavras, mas que seja com atitudes, com uma vida de caráter, com uma vida perfeita, vivendo e agradando a Deus. Querido, a sociologia, a psiquiatria, a psicologia, querido, nada disso muda o mundo. Melhora, mas não muda o mundo. O que tem poder, querido, para mudar o mundo, querido, entenda, é o Evangelho de Jesus Cristo na vida das pessoas. Ele morreu, ressuscitou por nós e hoje está à direita do Pai intercedendo por nós, e todo aquele que reconhecer o senhorio de Jesus Cristo vai um dia para o céu morar com Ele. É isso que as pessoas precisam entender. Quando elas receberem a Cristo, querido, a paz, o amor vai reinar em seus corações, a vida será transformada. É isso que as pessoas precisam, Jesus Cristo na vida delas. Nós precisamos dar ao mundo aquilo que ele precisa, o mundo precisa de Jesus. Imagina, querido Deus, um Deus tão poderoso, mas mesmo assim, querido Deus, resolveu fazer uma parceria comigo e com você, com a igreja, para proclamar o evangelho dele a toda criatura. Amém? O que nós precisamos é alcançar os outros. Deus conta com cada um de nós. Deus conta com a IBNA para saquear o inferno, para tirarmos as pessoas do caminho do inferno e colocarmos elas no caminho da cruz. Aleluia, querido. A igreja precisa ser acolhedora, querido. Não é inclusiva, não é aceitar pecado, mas ela é acolhedora. Você vem como você está, querido, e o poder do evangelho muda, transforma a sua vida. Você deixa de fazer, você deixa de ser quem você era e você se torna nova criatura em Cristo Jesus. É isso que o mundo precisa. E para isso o mundo precisa ver em nós sermos boas testemunhas de Jesus Cristo. Amém? Vamos viver uma vida que agrade a Deus. Vamos mostrar ao mundo que nós somos diferentes, porque nós temos o Senhor. Não é porque nós somos melhor nisso, melhor naquilo. Nós todos somos iguais. Deus não faz acepção de pessoas. Mas a diferença em nós é porque nós temos Jesus. Nós temos Deus habitando em nós, em nossas vidas. E nós precisamos, querido, orar, contribuir, testemunhar o amor de Deus para os perdidos. A nós, querido, foi dado autoridade no nome de Jesus, querido. Nós não podemos ver o diabo fazendo as mazelas deles e ficarmos calados. Nós temos autoridade no nome de Jesus para repreendermos, querido, e falarmos do amor de Jesus para elas. Amém, querido? Nós não podemos ficar calados. Testemunha não foi convocada, não foi chamada para ficar calado, para não fazer nada. Testemunha foi chamada para testemunhar a respeito daquilo que Cristo fez, que Jesus Cristo fez em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Você foi abençoado com essa palavra? As portas do inferno, querido, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Vamos juntos, querido, saquearmos o inferno em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.